Como joga o Philadelphia Eagles? Chegamos para mais uma análise aqui. Vamos falar de mais um time que vai jogar no Brasil no dia 6 de setembro. Estamos todo mundo muito animado. Eu vou estar lá, vai ser muito maneiro. Enfim, os Eagles que assim, vieram de uma das temporadas mais estranhas da história, cara. Assim, eu acho que a gente não comentou o suficiente de como foi estranha a decadência dos Eagles depois da semana 12 do ano passado. Realmente, assim, é algo muito inacreditável. Os caras aí saíram de 10-1, né? 10 vitórias e uma derrota. E aí, eles simplesmente emendaram a sequência 1-6. Do nada, ninguém lesionou. Assim, nada aconteceu pra isso, assim, pra esse azar ter acontecido, assim, pra eles tomarem simplesmente 6 derrotas na cabeça. Nada disso aconteceu. Então, assim, realmente, assim, foi um derretimento total da equipe, tanto na defesa quanto no ataque. A defesa já não tava indo muito bem, mas o ataque tava bem e, assim, derreteu. Foi terrível e, assim, com certeza eles estão fazendo tudo que é possível pra mitigar a possibilidade disso acontecer novamente no ano, nessa próxima temporada, né? Então, assim, tivemos mudanças de coordenadores, né? Saiu o Brian Johnson, terrorista da bola, entra Kellen Moore, sai Sean Desai e entra Vic Fangio. Excelente troca aqui. O Nick Sirianni continua como o técnico principal da equipe, mas os play callers vão ser o Kellen Moore e o Vic Fangio. Sobre as mudanças no elenco, a gente tem a saída da dupla mais querida do mundo pop no momento. Swift e Kelce estão saindo do Philadelphia Eagles, só que não é Taylor Swift e o Travis Kelce, é o DeAndre Swift e o Jason Kelce. Jason Kelce que se aposenta e vai ser Hall of Famer daqui a alguns anos, e o DeAndre Swift, que foi para o Chicago Bears, já falamos dele lá no episódio 1. Além disso, eles perderam Hassan Reddick, Fletcher Cox, outra lenda que se aposentou, Nico Morrow, Zach Cunningham, Kevin Byard. Essas são as principais perdas dos Eagles para essa temporada, mas com isso eles trazem vários nomes que assim, já suprem essas perdas aí que eles tiveram. Então, Saquon Barkley é um upgrade com relação ao Swift, Paris Campbell, um recebedor novo aí, Bryce Huff é uma substituição aí do Hassan Reddick, mais ou menos a mesma coisa ali, talvez um pouquinho melhor. Zach Baum e o Devin White são caras para substituir o Morrow e o Zach Cunningham, que eram os linebackers titulares. A chegada do Isaiah Rodgers e do CJ Gardner-Johnson voltando para o time, né, depois de ter tido uma passagem curta ali com os Lions. E de draft, assim, de mais relevante, eles tiveram só 2 CBs aí, o Quinion Mitchell e o Cooper DeJean, que foram draftados assim mais cedo no draft. Beleza, falando um pouco sobre as mentes por trás desse time, né, o Kellen Moore é outro cara que usa bastante o Air Coryell, né, que a gente já comentou lá no podcast 2. Podcast, são 2 da manhã, por favor, relevem. No episódio passado sobre o Schottenheimer, né, a gente vê bastante isso, né, que são corridas para fazer o setup para play action, e o Kellen Moore usa muito corrida em outside zone, que é algo que vai funcionar bastante com esse elenco dos Eagles, principalmente com a chegada do Saquon. Acho que faz bastante sentido usar o outside zone, usar a habilidade atlética que você tem no Mailata e no Lane Johnson ali, e pool de guards muito bons, até mesmo do próprio center. Acho que pode ser algo bem interessante aí. Acho que vai ser algo que vai entrar ali, e até mesmo o próprio Hurts correndo vai ser legal. E na defesa a gente tem o lendário Vic Fangio, né, criador da Fangio Defense, que assim, pioneiro. Eu falei do Brian Flores, mas o Flores se baseou bastante no Vic Fangio, assim, pioneiro nesse conceito de gerar confusão para o time adversário. Você não faz a menor ideia do que ele tá aprontando para a próxima jogada, e assim,
é sempre um problema para o QB ler para snap e executar o que acontece assim que o snap acontece, qual a movimentação de cada um dos jogadores. Além disso, né, a base dele é em 3-4, né, então a gente tem aí essa parte extra ali no interior da linha defensiva, que vai ser bem interessante de acompanhar também, justamente porque os Eagles sofreram muito, né, nessa última temporada com o jogo terrestre. Vamos ver se isso permanece para 2024. Falando sobre o elenco, né, a gente tem o Jalen Hurts, que é o QB da franquia do Philadelphia Eagles, é o franchise quarterback, não tem jeito, ele é o cara, mas ele veio de um ano bem ruim, cara, assim, ele deu um passo para trás comparado com o que a gente viu em 2022. Foram muitíssimos turnovers, são 15 interceptações, 9 fumbles. Nem todos esses fumbles viraram um fumble recuperado pelo time adversário, mas mesmo assim ele precisa cuidar melhor da bola. Assim, Philadelphia foi o terceiro time com mais turnovers, porcentagem de drives terminando em turnovers no ano passado, e muito disso tá na culpa dele. Tá no bolso dele, isso é culpa dele, ele precisa melhorar nesse ponto, sim. Mas ele ainda é um cara muito produtivo pelo ar, pela terra, uma ameaça correndo com a bola, principalmente em clutch time. É um cara que, assim, não pipoca no momento decisivo. Assim, eu gosto muito do Jalen Hurts, mas assim, essa temporada foi um pouco decepcionante nessa questão dos turnovers, então isso precisa ser melhorado urgentemente. Falando sobre os skill players, aqui a gente tem assim, um grupo maravilhoso, tá, para os Eagles, e assim, Jalen Hurts tem muita gente aí para alvejar nessa temporada. Um deles é o próprio Saquon Barkley, né, que chega para ser o running back 1, assim, titularzaço, e é um cara também que recebe muito bem passes, e ele tem melhorado isso, na verdade, nos últimos anos, porque lá nos Giants estava difícil de correr a bola e, enfim, correr com a bola e enfim, ele sofreu bastante com isso e teve que focar um pouco mais no jogo aéreo e enfim, agora a gente ele provavelmente vai colher os frutos disso. Eu tô muito empolgado para ver o Saquon Barkley numa OL de verdade, num ataque de verdade, sabe? Porque ele é um cara super talentoso, é um dos running backs mais talentosos que eu vi no college e vai ser muito, muito legal ver ele tendo essa oportunidade de, assim, ter um entorno, assim, ótimo para ele poder produzir, né? Então, vamos ver. A gente vai ter o Kenneth Gainwell ainda, que é um cara que eu gosto muito também como change of pace. E, enfim, é uma dupla bem legal. Eu acho que eles vão conseguir correr muito bem com a bola, cara, esse ano. E ainda tem o Hurts, né? Que é assim, é um cara que corre muito bem com a bola. Dá pra fazer mais uns QB draws com ele, talvez uns run pass option ou um option normal. Enfim, tem muita coisa aí que dá pra fazer nesse ataque, as possibilidades são infinitas. Sobre os recebedores, cara, a gente tem muita coisa boa nesse time, cara. De A.J. Brown, a Devonta Smith, a Dallas Goedert, assim, é talento pra caramba pra receber o passe. Assim, o A.J. Brown teve quase 1.500 jardas, o Devonta Smith passou das 1.000, o Goddard teve uma temporada bem legal também, apesar de uma lesãozinha que tirou ele por alguns jogos. Então, é um trio ótimo. Falta um pouco de profundidade? Falta um pouco de profundidade, mas assim, a gente tem a chegada do Paris Campbell, né, que pode ser bem interessante, porque ele é um cara que sempre mostrava que é bom de bola, mas ele nunca ficava em campo saudável, então se ele conseguir puxar essa façanha de finalmente ficar saudável, pode ser que ele seja um ótimo wide receiver 3, uma peça complementar aí para esse ataque, tá? A OL, a gente tem, assim, uma questão da aposentadoria do Jason Kelce, né, e assim, por ele ser, se não o melhor, o segundo melhor membro dessa OL, é sempre um pouco difícil você suprir isso, né, e para center, quem vira o center desse time é o Cam Jurgens, que estava como right guard, e aí a batalha para right guard fica entre o Tyler Steen e o Mekhi Becton, e assim,
vou dizer, quem ganhar aqui, independente de quem ganhar, é o elo fraco dessa OL, porque, assim, o Mailata é muito bom, o Landon Dickerson é excelente, o Mailata pode até ter, ele veio de um ano meio ruim, mas, assim, ele é um cara sólido, e o Lane Johnson, ele é sensacional, né, assim, briga para ser elite da liga na posição, então, realmente ver como que vai ser essa batalha aqui para right guard. Eu pessoalmente tô torcendo pro Mekhi Becton, porque eu acho que com o corpo dele dá pra ele ser um excelente guard ali, ele pode ser uma montanha de homem ali naquela posição. Eu acho que vai ser mais valoroso pros Eagles, mas veremos, né, com base nos resultados aí dos treinos, dos jogos, da pré-season, enfim, quem vai ser o titular na semana 1. Na defesa, passando agora para nossa defesa maravilhosa de Vic Fangio, a gente tem um interior bem legal aí dessa linha defensiva dos Eagles com Jordan Davis, Jalen Carter e Milton Williams. O problema é que não tem muita rotação ali, o pessoal atrás são calouros de 7ª rodada ou undrafted free agents ou caras mais velhos ali que estão compondo o elenco. Então, não tá tendo uma profundidade muito grande, então a gente não deve ver tanta rotação desses caras. O que é algo que faz muito tempo que eu não vejo acontecendo em Philly, né? Philly, assim, praticamente inventou ou popularizou essa rotação de linha defensiva e isso, inclusive, gerou um Super Bowl para eles, então... desde então eles têm feito isso, só que agora a partir dessa temporada a gente não deve mais ver muito isso, pelo menos no interior da linha defensiva. Já no exterior a gente tem 4 nomes bem legais aí que podem ir revezando entre si, né? O Bryce Huff, que veio agora dos Jets, o Nolan Smith, o Brandon Graham, que deve se aposentar depois desse ano, e o Josh Sweat, tá? Então, assim, principalmente o Huff, o Nolan e o Sweat são, assim, os caras para pass rush, para, enfim, conseguir chegar no QB adversário pela ponta. Olho também no Jalix Hunt, que foi uma aposta completamente louca dos Eagles, um cara que, assim, nunca tinha jogado como edge, fez a transição, assim, no finalzinho da temporada, não jogou quase nada, mas ele tem um potencial atlético muito grande, e quem gosta de potencial atlético é o Vic Fangio. Inclusive, para linebacker, assim, ele deixa muito claro que ele precisa de linebackers que são ultra atléticos para poder percorrer áreas muito grandes do campo. E, assim, olhando nesse elenco que a gente tem aí, principalmente o Nakobe Dean e o Devin White são esses caras, né? A gente ainda tem o Zach Baum e o Jeremiah Trotter Jr., mas eles são caras menos atléticos que assim, eu acho que eles vão ficar um pouco sobrando, mas assim, com a lesão de um, o outro entra. Eu acho até que é um banco bem legal, o Zach Baum e o Jeremiah Trotter, tá? Cara, a secundária, aí sim é interessante a gente comentar, porque beleza, a gente tem o Darius Slade como CB1, ele é um cara que com certeza vai estar em campo enquanto ele estiver saudável. Mas, cara, quem vai ser o CB2 e quem vai ser o níquel desse time? A gente tem vários nomes, tá? Eu vou ler aqui pra vocês. Quinion Mitchell, Eli Ricks, Avonte Maddox, Isaiah Rodgers, Kelly Ringo, James Bradbury e Cooper DeJean brigando por CB2 ou níquel. Então, assim, a briga vai ser insana. A gente não sabe ainda quem vai ser o CB outside, que vai ficar espelhado ali vai ficar do lado oposto, na verdade, né, do Slay. No momento é o Isaiah Rodgers, né, aquele que ele mesmo, né, o cara que teve a punição sobre apostas e aí voltou. E, enfim, inclusive é uma aposta dos Eagles colocar ele como titular aí, mas vamos ver como que isso vai se resultar. Mas no níquel eu vejo bastante o Quinion Mitchell ganhando essa posição e assim, talvez até troque, né, o Quinion Mitchell mais pelo outside e o nosso queridíssimo Isaiah Rodgers, né, que jogou muito bem enquanto estava em campo, né? E a dupla de safeties vai ser
o Gardner Johnson, né, e o Reed Blankenship por enquanto, tá? Porque, assim, um rumor que estava sendo levantado já faz bastante tempo, né, que o Cooper DeJean possa ser realmente colocado como safety, e aí ele brinca, é ótimo, ele briga por essa posição junto com os dois, mas principalmente junto com o Gardner Johnson ali, tá? E é isso, a gente tem aqui, assim, eu tenho um range de vitórias bem otimista, né, para esse time dos Eagles. Para mim, o ataque deve voltar a ser como era normal antes do completo derretimento da usina do ataque dos Eagles. A defesa também deve melhorar, e aí eu acho que melhora bastante, porque foi uma defesa bem ruim no ano passado como um todo. E o Fangio, ele normalmente não faz defesas ruins. E assim, eu acho que é interessante a gente dar uma olhada nas adições que foram feitas e no próprio Fangio chegando, e talvez até questionar um pouco a questão de run stop, né? Mas por conta dos nomes que a gente tem ali no interior da DL, né? E também a questão da falta de profundidade, né? Então, assim, talvez isso venha a ser um problema, mas eu acho que o nosso queridíssimo Philadelphia Eagles termina com um range de 10 a 13 vitórias, e para mim eles vão ser os campeões da NFC East. É isso, pessoal. Eu agradeço muito a companhia de vocês. Lembra de deixar o like, comentar no vídeo. Muito obrigado, um beijo, um abraço e até a próxima.